Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre as tábuas da lei da Suméria. Esse é um pedido de um inscrito que me pediu para falar sobre como a Suméria foi capaz de modificar as religiões dos hebreus. Os povos sumérios, que começaram a desenvolver-se na região da Mesopotâmia por volta de 3000 a.C., naquela que ficou conhecida como Revolução Urbana, estabeleceram em cidades que adquiriram relevância nessa região, tais como Ur e Uruk, como ocorreu em todas as civilizações antigas. Os sumérios também elaboraram tentativas de explicações para perguntas fundamentais concernentes ao ser humano, tais como existia uma idade dos heróis e dos deuses antes dos homens, como se criou o mundo, entre outras. Os sumérios procuraram responder essas perguntas por meio de sua literatura, isso é, por meio de suas narrativas mitopoéticas e epopeias. Uma narrativa mitopoética geralmente procura explicar os fenômenos naturais, a origem do universo e a origem dos homens, por meio das construções metafóricas e simbólicas, elaborando um enredo que dê sentido à realidade e ao passado. É o caso entre os sumérios, o da obra O Mito da Criação, que procura relatar a origem do mundo, através da vontade de Deus Marduk. Já a epopeia refere-se à narrativa de um herói, a saga empreendida por ele. Os sumérios desenvolveram uma das mais impressionantes epopeias que se tem registro, a Epopeia de Gilgamesh, que conta a história do herói homônimo de seu amigo Enkidu, narrando as proezas e as aventuras que ambos passaram juntos. Um dos trechos mais significativos da Epopeia de Gilgamesh é o relato do dilúvio. Gilgamesh depara-se, a certa altura, com um homem que se diz imortal, cujo nome é Upnapshin, e que conta ao herói suas memórias sobre o tempo em que ele recebeu ordem das divindades para construir um barco que serviria de abrigo a ele, sua família e animais que ele escolhesse, pois o mundo seria submerso em água. Em relato, o dilúvio da epopeia de Gilgamesh aguarda evidentes semelhanças com a história de Noé, relatada no Gênesis. Em outros pontos da narrativa, há também outras descrições semelhantes do livro da Bíblia. Isso se dá, sobretudo, em razão à forte comunicação cultural que os povos sumérios, assim como outros povos da Mesopotâmia, como os babilônios, os acádios e assírios, tiveram com os hebreus. Haja vista que o patriarca hebraico Abrão era oriundo, segundo o livro de Gênesis, da cidade de Ur, uma das cidades fundadas pelos sumérios. Nesse sentido, o valor das narrativas literárias dos sumérios é inestimável para a humanidade, assim como a narrativa mitopoética, as religiões, as tradições como indiana, a chinesa, a persa e muitas outras. Além do legado dos sumérios, eles também deixaram os mandamentos, que são os mandamentos da lei. Alguns que eu vou ler. Mandamentos obrigatórios. Saber que o Criador existe. Reconhecer sua unidade. Amar a Ele. Temer a Ele. Orar a Ele. Apegar-se a Ele. Jurar pelo seu nome, para assemelhar Ele em teus caminhos. Santificar seu nome. Levítico 13:32. Ler o Shema todas as manhãs e noites. Aprender a ensinar os outros a lei. Para ligar a tefilim na tefla. Para ligar o tefilim no braço. Para fazer zizit. Fixar um mezuzá. Reunir pessoas para ouvir a lei cada 7 anos. Para escrever uma cópia da lei para si mesmo. Que o rei escreva uma cópia especial da lei para si mesmo. Outra coisa que foi muito explorada para os hebreus foram as suas leis. Algumas leis. Se alguém enganar o trem, difamando essa pessoa, e esse o trem não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte.
Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte, e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor da outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do local do arrombamento e ser enterrado. Se uma pessoa deixar entrar água ou essa alagar as plantações do vizinho, ele deverá pagar 100 bur de cereais para cada 10 grãos de terra. Se o homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, essa mulher não será considerada esposa deste homem. Se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela, o filho criando-o, este filho, quando crescer, não poderá ser reclamado por outra pessoa. Então, gente, vamos falar também sobre os 10 mandamentos. Dez mandamentos. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, em hebraico, Azeret, da Dibrot, sendo conhecidos como Decálogo, são um conjunto de princípios relacionados à ética e adoração. Os mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia hebraica, Êxodo e no Deuteronômio. Inclui instruções como a de não adorar outros deuses, honrar pais e aguardar o sabá, bem como idolatria, blasfêmia, assassinato, adultério, roubo, desonestidade e cobiça. Dependendo de cada tradição religiosa, os mandamentos podem ser numerados e interpretados de forma diferente. Os estudiosos contemporâneos veem prováveis influências de leis e tratados hititas e mesopotâmicos. A Bíblia, a primeira aparição dos mandamentos na Bíblia é no Êxodo, e que Deus dita diretamente a Moisés, no Monte Sinai. Na segunda, em Deuteronômio, Moisés, depois de ser Deus no Monte Horebe, retransmite os mandamentos hebreus, de acordo com a narrativa bíblica, né? Os mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra, pelo dedo de Deus. Mais tarde, Moisés quebra as tábuas ao ver o povo adorando bezerro de ouro, para um par de reserva fornecido. Em nenhuma dessas inscrições a expressão 10 mandamentos é utilizada. Isso ocorre apenas em outras passagens. Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13. Agrupamento. Os mandamentos do Êxodo contêm 19 declarações. Agrupa-os. Versículo 3, primeiro mandamento. Versículo 4 e 6. Segundo mandamento, 7. Terceiro mandamento, 8 e 11. Quarto mandamento mais longo, 12 e 17. Quinto mandamento e o 10º mandamento. Versículo por mandamento. Antiquitatis Judacae. Volume 3, capítulo 5. Então, pessoal, os mandamentos são esses: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão. Santificar os domingos e festas de guarda. Honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Não matar nem causar outro dano, no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Guardar castidade das palavras e nas obras. Não furtar, nem justamente reter ou danificar os bens do próximo. Não levantar falsos testemunhos, nem qualquer outro modo. Falar a verdade ou difamar o próximo. Guardar a castidade dos pensamentos e desejos. Não cobiçar as coisas alheias. Então, pessoal, a gente vê que os 10 mandamentos teve forte influência com os ensinamentos dos mesopotâmicos e em relação às suas leis. Então fica muito claro que esses mandamentos tiveram forte influência mesopotâmica, principalmente dos persas. E com o cativeiro, também eles começaram a formular várias leis que eu acabei de ler lá na frente. Então, pessoal, muito obrigado ao nosso amigo pelo tema e pela sugestão. Deixa seu like,
curta, compartilhe, deixe seu comentário aí. Desculpem se algum momento o nosso vídeo não sair muito bom. O nosso celular ainda é um pouco arcaico e estamos trabalhando para melhorar. Mas, por enquanto, estamos aprimorando o conhecimento. Estamos juntos pela propagação de todo o conhecimento. Valeu!